Inclusive, trazemos críticas ainda ao Banco Central, mais críticas de Lula. Ele disse que não quer confusão com a instituição, mas pediu para que o Senado fique vigilante quanto à atuação de Roberto Campos Neto. A fala foi durante um café da manhã com veículos de esquerda. E vamos ver como é que o Banco Central se comporta. Eu também só tenho medo de convivência com ele. Ele teve não sei quantos anos de convivência com o Guedes. Eu acho que o Senado tem que ficar vigilante. Porque eu lembro quantas críticas eu recebia da Fiesp toda vez que aumentava a taxa de juros. Eu lembro quantas críticas eu recebia do movimento sindical quando aumentava a taxa de juros. Eu lembro quantos senadores faziam um discurso contra mim pelo aumento da taxa de juros. Eles agora não têm mais que cobrar do presidente da República. Eles têm que cobrar deles. E eles podem. É isso que eu espero. É isso que eu espero. Estou muito tranquilo, eu não quero confusão. A única coisa que eu quero é que esse país volte à normalidade, esse país volte a crescer, volte a gerar emprego, volte a distribuir renda. É isso que eu quero. Se isso acontecer, eu estou feliz. Então vamos ao outro lado. Em meio às críticas do governo Lula, o presidente do Banco Central defendeu a autonomia da instituição. Durante um evento nos Estados Unidos, Roberto Campos Neto disse que a independência do banco é muito importante. The reason in the case of the autonomy of the central bank is to disconnect the cycle of monetary policy to the political cycle, because they have different lens and different interests. And the more independent you are, the more effective you are, and the less the country will pay in terms of cost of inefficient in monetary policy. Hora da análise, então, agora com o Yuri Pita, aqui se juntando ao time, e o Caio Junqueira segue com a gente. Yuri, então vou começar com você que está chegando agora. Uma boa noite. Ô Yuri, nesse incêndio em que estão Lula e Banco Central, Haddad é o bombeiro? É uma espécie de bombeiro, sim, Carol. Boa noite para você, para o Caio, para quem está com a gente no Prime Time. Se não necessariamente um bombeiro, mas sim, tem atuado ali como algodão entre os cristais e feito esse papel diplomático, digamos assim. Isso começou não hoje, mas ontem, e na verdade vem ao longo, desde o início do mandato, mas de forma pública. Ontem, Haddad já fez um primeiro gesto em direção ao Banco Central ao dizer que o comunicado que motivou aquelas falas duras de Lula ontem, na posse do novo presidente do BNDES, não tinha sido generoso com as políticas que o Ministério da Fazenda já anunciou para tentar controlar as contas públicas, as contas do governo federal, o pacote de medidas. E aí veio a divulgação da ata hoje com 3 menções a esse pacote, pelo menos, diretas ao pacote fiscal anunciado por Haddad no mês de janeiro e que tenta dar um maior controle. Ou seja, do comunicado que falava em ainda elevadas incertezas sobre o cenário fiscal para uma ata do Copom que fala de ser alvissareiro ou de, não com essas palavras, mas de considerar positivo esse pacote de medidas para melhor controle fiscal das contas do governo, aí veio essa outra sinalização de hoje de Haddad de que a ata veio num tom mais amigável a partir de uma análise mais aprofundada do que o governo pretende fazer. Seja como for, a grande questão é colocar em prática essas políticas, tanto de aumento de receitas, principalmente aumento de receitas, mas também de controle de gastos. E, por enquanto, até pelo tempo, ainda pouco mais de um mês de governo, isso ainda não se viu na prática. Mas, de qualquer modo, há sim todo um esforço do ministro Fernando Haddad de azeitar esta relação que o próprio Lula reconhece como ainda em início, por ter ainda apenas um mês, ser uma situação completamente diferente do que a que ele viveu entre 2003 e 2010. Foi ele quem bancou o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central no seu governo daquela época. Alguém que vinha também de um campo oposto, ele tinha sido eleito deputado pelo PSDB do Goiás, mas entrou no governo e houve ali uma conjunção de interesses na hora de articular a política pública, a política econômica como um todo de Lula. Embora Lula tivesse a intenção de ter uma política voltada ao desenvolvimento, era importante que Henrique Meirelles, naquele momento, adotasse uma política monetária mais firme. Agora, tendo herdado do governo Bolsonaro um presidente do Banco Central como Roberto Campos Neto, aí fica essa postura mais incisiva e clamando para que outros setores também façam esse
coro. E vale lembrar, o fato de Roberto Campos Neto ter sido indicado ainda no início do governo Bolsonaro, mesmo depois de ter sido aprovado pelo Congresso a autonomia do Banco Central, continuar com relações próximas com ex-integrantes do governo Bolsonaro, acaba também causando um ruído político. Se é preciso respeitar a autonomia, por um lado, do governo em relação ao Banco Central, o governo cobra também a autonomia e independência política do Banco Central em relação a este ou aquele governo. Agora, Caio, enquanto o Fernando Haddad ameniza o tom, as críticas de Lula, como vimos, não só continuam, como movimentam a articulação de partidos aliados. O que Roberto Campos Neto pode esperar, Caio? Bom, Carol, a gente sabe o que ele não pode esperar é que essa pressão política se encerre, principalmente vindo do campo político da esquerda. A gente tem que entender o governo Lula como um governo de frente ampla, foi assim que ele se elegeu, vendendo essa frente ampla. Chega no governo, essa frente ampla, ela é exercida e por diferentes atores. Você tem o campo político da esquerda, que hoje mesmo nós trouxemos aqui mais cedo, informação que está no site da CNN, um pedido da bancada do PSOL para que o Roberto Campos Neto vá até a Câmara dos Deputados prestar esclarecimentos sobre a política monetária. Esse pedido, por exemplo, ele tem o apoio do Partido dos Trabalhadores, que, por sua vez, é o partido, todo mundo sabe disso, do presidente Lula. Quando a gente começa a desgarrar um pouco do campo político da esquerda, dentro dessa frente ampla, não há um interesse de aliados. Estamos falando de partidos de centro, que tem ministérios, PSD principalmente, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o MDB, Baleia Rossi, até mesmo União Brasil, que está mais ou menos dentro do governo, esses partidos ajudaram e votaram pela autonomia do Banco Central durante o governo Bolsonaro. E a eles não interessa qualquer revisão nesse sentido. Está aí a reportagem, inclusive, com o documento do protocolo do PSOL pedindo que o Campos Neto vá até o plenário da Câmara, enfrentar ali 513 deputados. Mas isso, o que nós notamos, é claro, o presidente Lula tem muita força, é o presidente da República, pressionando o Banco Central e o presidente do Banco Central. Agora, quem pode mudar o status quo dessa situação, seja derrubando o Roberto Campos Neto, que há um mecanismo previsto na emenda constitucional aprovada para que ele caia, né? Ou indicando os novos diretores, abre 2 vagas agora de diretores do Banco Central, agora em fevereiro, é o Senado Federal, é o Congresso Nacional. E não há nenhum sinal do Congresso e da base aliada de fazer eco a essas críticas do campo da esquerda, lideradas, claro, pelo presidente da República.